vídeo que não é simples, mas é fácil, né? Oi, gente, tudo bom? Aqui é Kimberly Nazário com mais um vídeo pra vocês. Já de início, deixem seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Me sigam nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Vejam também o podcast, que se você me segue lá no Instagram, vai ter uma partezinha na minha bio que vai estar um outro Instagram do podcast. Fiquem ligadinhos todo dia de terça e sexta, que tem de novo às 8 da noite. E é isso, gente. Bora pro vídeo. Bom, nesse vídeo a gente vai conversar sobre mudar quem nós somos. Bom, é algo assim, bem complicado de se falar, né? Porque não é simples, mas é algo, digamos que fácil, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer para mudar quem nós somos é pensar sobre as nossas atitudes. Não adianta você querer mudar quem você é e não pensar em nada do que você faz. Então, pelo amor de Deus, aprenda. Você precisa pensar nas suas atitudes. Não importa o que elas tenham desencadeado na sua vida. Não importa se elas vieram por um pensamento, um sentimento ou atitude de outra pessoa, mas você tem que entender por que você agiu de certa maneira, por que você fez aquela coisa naquele momento, sabe? Você precisa entender você. Para você mudar quem você é, você precisa entender o que tem de errado com você. Como assim de errado? Sim, com aspas. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós vamos sempre errar. Então, aquilo que faz a gente errar, obviamente, está dentro de nós, né? Que são os impulsos, que são os pensamentos, que são as vontades, que são essas coisas que estão aqui, né, no nosso coração, que na verdade é aqui na nossa mente. E, bom, a gente precisa entender o que faz a gente pensar de uma forma, o que faz a gente agir de uma forma, o que faz a gente se sentir de uma forma, para a gente entender realmente quem nós somos. Porque é muito relativo. Por exemplo, uma injustiça. Eu acho que isso é uma coisa que afeta a maior parte da população. A maioria das pessoas vê uma injustiça e fica indignado. E fica, não, mas isso tá errado. E sentir raiva, e sentir ódio, e vontade de mudar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Então, assim, injustiça foi um exemplo. Mas, assim, para outras pessoas, a injustiça não vai ter diferença nenhuma. Por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa está acostumada com a ideia de que o mundo é injusto. Então, tanto faz. E para essa pessoa, a injustiça não vai fazer diferença. Ela vai ser injustiçada, vai ver alguém sendo injustiçado e vai olhar, não, sempre aconteceu isso. Vai virar as costas e vai seguir a vida. Então é muito relativo. Você precisa entender o que realmente te faz sentir mal, se sentir bem, por que você pensa mal de você mesmo, por que você pensa mal de outras pessoas, sabe? Você tem que entender a raiz de tudo. Não é tipo, ai, não gostei daquela roupa. Não, não é isso. Às vezes a roupa é linda, magnífica, você fala que não gostou só porque tal pessoa tá usando a roupa. Você tem que entender o motivo disso, né? A segunda coisa é que nós devemos pensar sobre quem queremos nos tornar. Não adianta você entender quem você é, não adianta você entender seus pensamentos, não adianta você entender o que te causa raiva, tristeza, alegria, se você não souber quem você vai ser, né? Quem você quer se tornar. Então, para e pensa. Depois de pensar nas suas atitudes, de pensar no que você sente, no porquê você sente, você tem que entender quem você quer se tornar. Se você pensou nas suas atitudes e pensou, não, mas eu tô agindo certo, o mundo inteiro que tá errado. Então tá, só faz isso. Não precisa seguir pro segundo passo. Mas se você pensou, nossa, minhas atitudes estão completamente erradas, eu preciso virar uma pessoa 100% diferente do que eu tô sendo agora. Então, segue pro segundo passo e resto da lista. E não fique desapontado comigo, porque essa lista é bem fácil, né? Mas não é simples, né, de a gente pegar e fazer. E assim, quando a gente pensa em quem a gente quer se tornar, eu não tô falando de daqui a 10, 30, 40 anos. Eu tô falando de amanhã. Sim, como assim? Pois é, eu estou falando de amanhã. Por que amanhã? Porque hoje a gente ainda tem como controlar, a gente ainda tem como pensar no que a gente vai fazer. E da mesma forma, o amanhã, quando ele chegar, tá? Então, vamos por partes. No caso, você sabe que a melhor hora de você começar um projeto, de você buscar um emprego, de você começar um plano para sua promoção é hoje, não sabe? Pois é.
Então, se você sabe que o melhor momento de fazer tudo isso que você tanto deseja alcançar num futuro próximo é hoje, o que você precisa fazer? Precisa ter metas bem planejadas, você precisa ter ideia de por onde você vai querer começar. Porque a gente precisa começar hoje. Então, por isso que você tem um hoje e um amanhã para poder ser essa pessoa, né? Para poder pensar sobre essa pessoa que você quer se tornar e a partir daí traçar um caminho para você ser ela. Então, assim, não esqueça, gente, hoje é o melhor momento. Mas se hoje não deu, por exemplo, para você estudar, para você ler, para você trabalhar bem, porque você se sente mal, aconteceu alguma coisa, você tem amanhã. Só que assim, não atropelem as coisas. Você tem amanhã no dia de amanhã, tá bom? Não é hoje. Então, ó, se você tem hoje e hoje tá acabando, você não conseguiu fazer nada do que era importante, nada do que você desejava, e você está sobrecarregado, cansado, você quer dormir. Então, o que você vai fazer? Você vai dormir, vai acordar no outro dia, e no outro dia, quando esse outro dia for hoje, você vai poder escolher tudo que você quer fazer. E você pode simplesmente decidir fazer tudo que você não conseguiu fazer ontem. Então, é sobre isso que eu falo quando eu digo que você tem o hoje e o amanhã, tá? Não atropelem as coisas. Não queiram trazer as coisas de amanhã para hoje, porque senão vai dar bom, tá? Não é legal. Então, ó, primeiro, você precisa pensar sobre as suas atitudes, pensamentos e sentimentos. Segundo, precisa pensar sobre quem tu quer se tornar. Sobre as atitudes, pensamentos e sentimentos que tu quer ter no futuro próximo, tá? Não é daqui a 1 milênio de anos, por favor. A terceira coisa, veja quão longe você está da sua pessoa ideal. Logo depois de dizer que nós devemos pensar sobre quem queremos nos tornar, nós devemos traçar um caminho. Porque se a gente pensa em quem a gente quer se tornar, a gente sabe que a gente não é essa pessoa agora, correto? E pra gente alcançar, né, os pensamentos, sentimentos e atitudes da pessoa que nós queremos ser num futuro próximo, precisamos traçar um plano. É aquilo que eu falei, gente. Basicamente, aquilo que eu disse. Se hoje não teve como fazer uma coisa, faz no dia seguinte. Para isso, você tem que ter o quê? Uma listinha do que não deu para fazer hoje, né? Um exemplo aqui bem tosco, mas tá servindo. Você tem que ter uma listinha, tipo, hoje eu não consegui arrumar minha casa, não consegui passar da casa, não consegui, sei lá, tirar o pó das coisas, porque eu fiquei muito atarefada com as coisas do trabalho, da faculdade, ou de cuidar do meu filho, sei lá. Faz a tua listinha e no próximo dia você analisa ela. Vê o que vai dar pra fazer no próximo dia, quando ele for dia de hoje. Então aí, o que tu vai fazer? Você vai traçando esse caminho. E você vai eliminando uma pedra por vez para que você possa caminhar nessa estrada e chegar onde você deseja. Então, ó, sempre se lembre, gente, não é da noite pro dia, não é porque, ai meu Deus, eu quero agora. Não. Para, respira, dorme, come, descansa, trabalha, assiste sua série, vive tranquilo, tá? Mas não deixe de planejar e de fazer as coisas para que isso aconteça, tá? Porque é importante sim a gente ter as listinhas, a gente executar as coisas das listinhas, mas nem sempre vai ter como fazer tudo num dia só. Porque tem vezes que a lista é infindável. Então, a quarta coisa é crie novos hábitos. Gente, é muito, muito, muito importante você entender que para você criar novos hábitos, não é você continuando com os antigos que você vai conseguir, tá bom? Você precisa eliminar os antigos, substituir os antigos pelos novos, para que você consiga permanecer nesse caminho de criar novos hábitos. Porque, por exemplo, eu sempre fui muito acostumada a ler. Então, para mim, isso não foi uma coisa de, é questão de hábito. Não, no meu caso, foi o hábito que eu tive da minha família inserir a leitura por as minhas opções ali, né? Tipo, você pode assistir um desenho, você pode escrever, você pode ler um livro, entendeu? Eu sempre tinha um livro como uma opção de entretenimento na minha infância. Então, pra mim, foi muito fácil cultivar esse hábito da leitura, né? Mas, por exemplo, se você não tem o hábito da leitura desde a sua infância, porque sua família não liga pra isso, não gosta de ler, não acha importante, tem como sim você começar esse hábito. Mas é aos poucos, sabe? Você não vai pegar e ler um livro de 500 páginas num dia se você nunca leu um livro. Então para e pensa, eu preciso
ler, sei lá, uma página por dia. Você não suporta ler. Então tenta ler uma página por dia, uma só. E você vai ver que você vai, com o costume de fazer aquilo, você vai achando aquilo menos chato. Principalmente se você estiver entediado, sabe? Quando você está entediado, você tem várias opções. Muitas vezes a gente não vai querer ler um livro. Mas se você estiver acostumado, isso já vai passar a ser uma opção melhor. Então a questão é você implementar os hábitos aos poucos, com muito cuidado, para você não se fadigar daquilo antes de você conseguir começar, né? Porque aí fica complicado. A quinta coisa é adapte hábitos ruins, que é praticamente o que eu já disse, só que de outra forma. Então, vamos lá. Como que eu adapto meus hábitos ruins? Vamos lá. A gente precisa comer saudável, beber água, fazer exercício físico. A gente sabe que precisa disso, correto? Então tá. Muitas vezes a gente tem preguiça de ir pra academia, de ir pro crossfit, de fazer uma caminhada. A gente não gosta de tomar água, a gente não gosta de, sei lá, comer uma fruta, um morango, um legume, qualquer coisa, um inhame. A gente não gosta de comer aquilo. Não é prazeroso no momento que a gente está comendo. Mas aquilo vai te gerar frutos muito bons. Aquilo vai te gerar uma saúde melhor, uma imunidade melhor, uma hidratação pro seu corpo, né? Pra sua pele, pro seu cabelo, pras suas unhas. Né? Por exemplo, se você tem cenoura, né? Vai ajudar muito na sua pele, nas suas unhas, no seu cabelo. Então, assim, eu recomendo muito, gente. A alimentação, ela é a fonte de tudo, sabe? De tudo no nosso bem-estar, de tudo no nosso funcionamento do corpo, do cérebro, das células, dos sentimentos. É tudo, gente. Tanto que, se você, por exemplo, comer algo que tem um gosto ruim, você automaticamente vai se sentir mal, porque o gosto daquilo não é bom. Ou seja, se você come uma coisa prazerosa, tipo um hambúrguer do McDonald's, uma batata frita, uma coisa ali oleosa, que você sabe que tem um gosto bom, você automaticamente vai se sentir bem por estar comendo aquilo. Você tá entendendo? Então a questão é essa, o cérebro é assim. Enquanto você continua tratando essa dopamina na hora de comer, na hora de sentir o gosto das coisas, você vai ter uma saúde cada vez pior. Porque as coisas que são realmente saudáveis, realmente boas, elas não têm um gosto muito bom. E a gente precisa aprender a lidar com isso, a gente precisa aprender a comer coisas saudáveis. Porque não é do dia pra noite. Não é porque você sabe que é saudável, você sabe que é bom, que do nada, vou comer aqui. Não, não é assim. Não é assim, quem dera que fosse. A gente precisa entender que nem sempre o gosto das coisas é o que importa. Porque a batata frita que você come no McDonald's, aquele hambúrguer, aquele refrigerante, tem isso aqui de nutrientes. E as frutas e legumes que você come, tem isso aqui de nutrientes. Então você decide se você quer isso aqui de nutrientes ou isso aqui. Isso aqui de sabor, no caso das frutas e legumes, ou isso aqui de sabor, no caso do fast food. Então você tem que decidir qual que é melhor para você, o sabor da comida ou os nutrientes que ela tem. Coloca na balança, o que pesa mais, você sabe, porque a vida é sua, né? Ninguém pode falar, você tem que comer uma cenoura. Gente, cada um é um, tá? A pessoa não quer comer a cenoura, tá bom, mas aí ela vai ter que arcar com a consequência de não ter uma pele muito bonita, muito hidratada, uma unha quebradiça, um cabelo esticadiço, sabe? Aquele cabelo elástico, aquele cabelo horrível, todo, sabe? Frisado, cheio de coisa, sabe? Cheio de óleo, cheio de pontas duplas, todo seco. Você entende? O que uma coisa pode fazer por nós, né, em questão da alimentação, é muito maior do que o sabor dela, né? A sexta coisa é: dê um passo de cada vez. Gente, como eu já disse, não adianta, não adianta você querer virar vegano do dia pra noite. Antes de ser vegano, você tem que virar vegetariano, que é o quê? Bom, vamos lá. Vegano, no caso, é a pessoa que não come nada industrializado. Não come nada que tenha agrotóxico, que tenha, conservantes, nada disso. Ou seja, a vida dela é reduzida, né? Na vida alimentar dela é muito reduzida. Porque a maioria das coisas que tem no mercado são com conservantes, com agrotóxico, com coisa industrializada, coisa pasteurizada. Então, assim, o vegano, ele tem pouquíssimas opções.
quanto a isso, de alimentação. Mas ele também não morre de fome, né, gente? Porque se ele tem pouquíssimas opções, ele tem alguma opção, né? Vamos combinar. E o vegetariano é aquele que não come carne. Ou seja, ele não come carne bovina, não come carne suína, não come frango, né? No caso dos veganos, tem alguns que até não comem ovo. Porque o ovo também é muito manipulado, né, e tal. E eles não gostam de consumir. Não tem como você eliminar todas as coisas industrializadas da sua vida se você não consegue eliminar apenas o consumo de carne. Você tá entendendo? A gente tem que sempre andar um degrau por vez. Não tem como a gente querer ir de elevador. Na vida real, né? Na questão dos nossos processos, dos nossos objetivos, não tem como pegar elevador. A gente tem que ir subindo as escadas. Então não esquece disso. As escadas são coisas maravilhosas, sabe? Eu tô falando da metáfora, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não tô dizendo que você não pode usar elevador. Mas enfim, é basicamente isso. Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, façam aquelas coisas chatas que eu pedi lá no início. Fiquem ligadinhos todo dia de terça e sexta, tem vídeo novo às 8 da noite. E é isso, gente. Tchau, tchau, pessoas. E até a próxima.